7 executivos fracassaram, até que a moça do café disse uma frase que salvou o bilionário de gastar 200 milhões de dólares. E o que ele fez surpreendeu a todos. Antes de começarmos, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10. Aproveite a história. Isso é completamente absurdo. A voz de Nathaniel Maxwell cortou a sala de reuniões como gelo. O CEO de 35 anos bateu com o punho na mesa de mogno, frustrado. 3 semanas. 3 semanas com as chamadas mentes mais brilhantes do mundo corporativo e estamos exatamente no mesmo lugar. Em volta da enorme mesa, 7 executivos trocaram olhares desconfortáveis. Olheiras marcavam rostos que custaram uma fortuna em tratamentos de pele. Ternos italianos amassados por dias sem sair do escritório. Noites em claro e fins de semana sacrificados, tudo em vão. 200 milhões de dólares. Era isso que estava em jogo. Richard Stern, o diretor financeiro de cabelos grisalhos, ajeitou seus óculos de grife e ousou se manifestar. Nathaniel, estamos explorando todas as opções legais disponíveis. Esse tipo de questão tributária internacional não tem solução fácil. Não há solução fácil, ou vocês simplesmente não são competentes o suficiente para encontrar uma? Nathaniel respondeu com um olhar fulminante que atravessou a sala inteira. Eu pago a cada um de vocês salários milionários para lidarem exatamente com problemas como este. Jennifer Kowalski, chefe de Relações Internacionais, tentou manter a calma. Se renegociarmos com o Ministério das Finanças alemão, talvez. O prazo expirou há 48 horas, interrompeu Richard. Quantas vezes mais teremos que ter a mesma discussão? Estamos presos aos termos atuais, ponto final. Thomas Berkeley, vice-presidente de operações internacionais, pigarreou nervosamente. Poderíamos reestruturar usando subsidiárias offshore nas Ilhas Caimã. Isso pode nos ajudar a contornar a cláusula problemática e nos expor a riscos legais que custariam mais em processos judiciais do que jamais economizaríamos com a fusão. Richard praticamente gritou, perdendo completamente a paciência. Vocês todos realmente têm MBA de Harvard ou compraram seus diplomas online? A sala de reuniões parecia uma zona de guerra depois de semanas de batalha. Papéis amassados se acumulavam nas bordas da mesa. O quadro branco estava repleto de números, fórmulas e gráficos que teimosamente se recusavam a fazer sentido. Nathaniel passou a mão pelos cabelos irritado. Ele herdara a Maxwell Industries aos 28 anos, transformando a empresa do pai em um império tecnológico respeitado mundialmente. 7 anos construindo, inovando, conquistando. E agora ele estava preso, encurralado por uma cláusula tributária que nem 7 pessoas extremamente caras conseguiam resolver. A fusão com a Tech Europa deveria ser a conquista máxima. Uma gigante alemã de software que, combinada com a Maxwell Industries, remodelaria o mercado global. Os acionistas estavam ansiosos, a mídia estava empolvorosa, os concorrentes estavam apreensivos. Mas uma cláusula maldita, embutida em um acordo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia, congelou tudo. A penalidade por violar os termos, 200 milhões de dólares perdidos antes mesmo da fusão gerar lucro. Alguém aqui tem uma solução concreta? Perguntou Nathaniel. Sua voz era baixa, mas tinha peso suficiente para encerrar qualquer discussão instantaneamente. Ou vamos ficar dando voltas em círculos até o tempo acabar, porque sinceramente, se for esse o caso, vou demitir todos vocês e resolver isso no cara ou coroa. Pelo menos seria mais rápido. Silêncio total. 7 executivos com altos salários evitaram o olhar do CEO. David Chang, diretor de fusões e aquisições, falou em tom baixo. Poderíamos contratar consultores externos. A McKinsey tem especialistas em direito tributário internacional que poderiam... Talvez, repetiu Nathaniel, a palavra carregada de desprezo. Eu não te pago por talvez, David. Foi exatamente naquele momento, com a tensão no auge, que a porta se abriu. Kate Scott entrou, empurrando um carrinho. O som das rodas no piso de mármore cortou o silêncio constrangedor. Ela vestia o uniforme azul marinho liso do refeitório corporativo, invisível, como sempre. Com licença, murmurou ela, com os olhos baixos enquanto começava a recolher as xícaras de café sujas espalhadas pela mesa. Ninguém olhava para ela, nunca olhava. Para eles, Kate era apenas parte da mobília, como o ar-condicionado ou as poltronas de couro. A moça do café. $11 por hora para servir bebidas e permanecer invisível.
5 meses da mesma rotina, entrando naquele quarto 5 ou 6 vezes por dia, sempre ignorado, sempre despercebido. Mas Kate viu tudo e compreendeu muito mais do que qualquer pessoa naquela sala poderia imaginar. Ao pegar uma xícara perto do quadro branco, seus olhos, aguçados por 4 intensos anos de estudo de economia, captaram os números rabiscados, as fórmulas complexas e os gráficos de fluxo de caixa projetados em todas as direções. E então ela viu. O erro era tão óbvio, tão básico, que Kate teve que morder o lábio para não rir alto. Eles estavam usando o tratado tributário errado, aplicando regulamentos de 2015, quando uma alteração crucial de 2019, especificamente o artigo 47B, criou uma exceção perfeita exatamente para esse tipo de fusão. Era conteúdo básico de comércio internacional. Assunto do primeiro semestre que qualquer aluno mediano saberia. Kate serviu o café em silêncio, com a mente a mil. Ela deveria dizer alguma coisa, não era problema dela. Ela não era paga para salvar empresas bilionárias, ela era paga para servir café e ficar calada. Além disso, aquelas pessoas a trataram como se ela fosse invisível durante meses. E por que ajudá-las? A resposta veio quando David Chang, distraído, estendeu a xícara sem sequer olhar para ela. Kate serviu o café com a precisão de quem já havia feito aquele movimento 1000 vezes. Ele pegou a xícara de volta e, com um movimento descuidado, derramou metade do líquido quente diretamente sobre o uniforme dela. O café quente encharcou o tecido fino. Cuidado, murmurou David, com os olhos ainda fixos na tela do laptop. Sem pedido de desculpas, sem reconhecimento. Kate sentiu as bochechas queimarem de raiva. Sentiu a vergonha subir-lhe pela nuca como lava fervente. Sentiu-se como se tivesse passado 5 meses sendo invisível, descartada casualmente, tratada como nada por pessoas que ganhavam em uma semana o que ela ganhava em um ano. Ela tinha um diploma universitário com honras acadêmicas e se formou como a melhor aluna de sua turma em economia pela Universidade Estadual de Washington. E lá estava ela, coberta de café, humilhada, invisível, enquanto 7 MBAs caríssimos não conseguiam resolver um problema que ela resolvia dormindo. Algo dentro de Kate se quebrou. Ela pegou um guardanapo da bandeja, limpou a mancha no uniforme e então, sem pensar, sem filtro, disse num tom sarcástico e cortante que nem sequer tentou disfarçar. Já tentou aplicar o artigo 47P do Tratado Fiscal de 2019, ele resolve o problema em 30 segundos. O silêncio que se abateu sobre a sala era ensurdecedor. 7 cabeças se viraram ao mesmo tempo, como numa cena em câmera lenta. 7 rostos de olhos arregalados a encaravam como se ela tivesse acabado de falar uma língua alienígena. Nathaniel, que estava prestes a tomar outro gole de água, parou abruptamente com um copo no ar. Ele se virou para ela, seus intensos olhos azuis fixando-se nos dela com uma força que Kate nunca havia sentido antes. Ele deu 3 passos lentos na direção dela. O que você disse? A voz de Nathaniel era baixa, controlada, mas havia algo de novo nela. Interesse genuíno, surpresa crua, talvez até esperança. Kate engoliu em seco, o peso de 7 olhares atônitos fazendo seu coração disparar. Era tarde demais para recuar. Ela ergueu o queixo, encarou o olhar penetrante de Nathaniel Maxwell e repetiu, desta vez com uma confiança que surpreendeu até a si mesma. O artigo 47B do Tratado Internacional sobre o Comércio de 2019 criou uma isenção específica para fusões tecnológicas entre empresas americanas e europeias que atendam a 3 critérios obrigatórios: inovação comprovada e documentada, retenção de pelo menos 80% da força de trabalho original e manutenção da sede em território americano. Kate fez uma pausa proposital, deixando cada palavra penetrar nas mentes supostamente brilhantes ao seu redor. A Maxwell Industries cumpre todos os 3 requisitos. A penalidade fiscal que você está tentando contornar sequer se aplica. Você tem usado o Tratado de 2015 como referência. Você tem analisado números completamente errados por 3 semanas inteiras. Richard Stern foi o primeiro a falar novamente, e sua voz carregava uma camada venenosa de condescendência. E onde exatamente uma simples atendente de cafeteria consegue esse tipo de informação técnica? Em algum podcast de negócios que ouve enquanto limpa mesas. Mas Nathaniel já tinha o laptop aberto, os dedos deslizando rapidamente pelo teclado. Jennifer pegou o tablet. Thomas desbloqueou o celular às pressas. David abriu várias janelas no computador. Um por um,
Todos começaram a verificar, pesquisar e confirmar. O silêncio na sala passou de um choque paralisante para uma intensa concentração. Meu Deus, sussurrou Jennifer, a tela do tablet iluminando seu rosto pálido. Ela tem razão. O artigo existe. A emenda de 2019, a exceção para fusões de empresas de tecnologia. Nós atendemos a todos os requisitos. Impossível. Richard balançou a cabeça firmemente, mas suas mãos tremiam visivelmente enquanto ele verificava o próprio computador. A cor foi sumindo lentamente de seu rosto, substituída por um branco pálido, quase fantasmagórico. Thomas olhou para David incrédulo. David olhou para Jennifer, atônito. Jennifer se virou para Nathaniel, aguardando confirmação. Nathaniel ergueu lentamente os olhos da tela do laptop. Sua expressão era uma mistura de alívio, incredulidade e algo muito próximo da admiração. Ela tem toda a razão, confirmou ele com a voz baixa, quase reverente. O artigo 47B é real. Foi implementado em abril de 2019 e cumprimos todos os requisitos na íntegra. Ele ergueu os olhos e, pela primeira vez em 5 meses de trabalho de Kate naquele andar, Nathaniel Maxwell a viu de verdade. Ele não a enxergou como se ela fosse ar, não a olhou por cima do ombro como se ela fosse parte da mobília. Ele a viu como uma pessoa, como um ser humano, como alguém que acabará de economizar $200 milhões. Kate estava parada ao lado do carrinho de café, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Uma parte dela ainda não conseguia acreditar no que acabara de fazer. A outra parte sentia uma satisfação intensa, quase primitiva, ao ver aqueles rostos chocados. Como você sabe disso? Perguntou Nathaniel, dando mais 2 passos em direção a ela, diminuindo a distância. Ele não parecia zangado, parecia genuinamente curioso. Antes mesmo que Kate pudesse formular uma resposta, o relógio digital de parede emitiu um bip suave, constante 6 horas, fim do seu turno. Ela tinha exatamente 45 minutos para pegar o ônibus, atravessar a cidade e buscar o remédio da mãe antes que a farmácia fechasse às 7. Ela não podia se atrasar. Não de novo, sua mãe precisava daquele remédio. Kate olhou para o relógio, depois para Nathaniel, e finalmente deixou seu olhar percorrer os 7 executivos atônitos que a encaravam como se a estivessem vendo pela primeira vez. Meu turno acabou, disse ela, surpresa com a firmeza da própria voz. Minha mãe precisa tomar os remédios dela. Ela começou a empurrar o carrinho em direção à porta. O som das rodas era alto no silêncio atônito. Esper, a voz de Nathaniel a deteve no exato momento em que sua mão tocou a maçaneta da porta. Muito empurrou o carrinho em direção ao pé. O centrozinho se leva do stretch de nenhum de você e simares. Você tem conhecimento muito específico. Kate parou, virou-se lentamente na porta, encontrou aqueles intensos olhos azuis e permitiu-se um pequeno sorriso. Não era um sorriso doce nem tímido, era ousado, era libertador. Boa sorte com os $200 milhões, Sr. Maxwell. E com isso, Kate Scott atravessou a porta, deixando-a fechar atrás de si com um clique firme, deixando 7 executivos de elite com MBA e um CEO bilionário completamente imóveis, tentando processar o fato de que a garota invisível do café, aquela em quem nenhum deles jamais havia olhado 2 vezes, acabará de resolver em 30 segundos o problema que os havia derrotado por 3 semanas inteiras. Kate mal tinha fechado a porta da sala de reuniões quando ouviu uma explosão de vozes atrás dela, gritos, debates, alguém batendo na mesa. Ela empurrou o carrinho de café pelo luxuoso corredor do 42º andar, tentando impedir que suas mãos tremessem. O que ela acabara de fazer? 5 meses sendo invisível. 5 meses mantendo a cabeça baixa, servindo café, ganhando $11 por hora sem reclamar. E em 30 segundos ela jogou tudo fora. Ela provavelmente será demitida antes do fim da semana. Kate empurrou o carrinho para dentro do elevador de serviço, apertou o botão para o subsolo, onde ficava o café, e encostou a cabeça na parede de metal fria. Seu coração ainda estava acelerado. As palavras que ela havia dito ecoavam em sua mente como um disco riscado. Você já tentou aplicar o artigo 47B do Tratado Tributário de 2019? Quem ela pensava que era? A heroína de algum filme brega? Uma Cinderela corporativa? O elevador se movia lentamente, aqueles 42 andares pareciam mais com 200. Quando as portas do porão finalmente se abriram, Kate empurrou o carrinho para fora e quase esbarrou em Diana Taus, sua melhor amiga e colega de trabalho no café.
Ei, devagar aí. Diana segurou o carrinho, impedindo a colisão. Você parece ter visto um fantasma. O que aconteceu lá em cima? Kate abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, seu celular vibrou no bolso. Uma mensagem de um número desconhecido. Preciso falar com você. Café, 5 minutos. Em Maxwell. Kate mostrou a tela para Diana, que arregalou os olhos. Anne Maxwell, a CEO bilionária. Anne Maxwell. Diana praticamente gritou. O homem mais rico de Seattle acabou de te mandar uma mensagem. Kate, o que você fez lá em cima? Eu meio que resolvi um problema de 200 milhões de dólares que 7 executivos não conseguiram solucionar em 3 semanas, murmurou Kate, ainda sem acreditar totalmente nas próprias palavras. Diana ficou em silêncio por 3 segundos inteiros. Então caiu na gargalhada tão alta que o som ecoou pelo corredor do porão. Claro que sim, e eu sou secretamente a rainha da Inglaterra. Kate, falando sério, o que realmente aconteceu? Estou falando sério, insistiu Kate. Eles estavam usando o tratado tributário errado, e eu simplesmente abri a boca e disse alguma coisa. A expressão de Diana mudou de divertida para genuinamente chocada. Você fez o quê, Kate? Você sabe que não somos pagas para falar, né? Somos pagas para sermos invisíveis e trazer o café. Eu sei, acredite em mim, eu sei. Kate passou as mãos pelo rosto, mas aquele idiota do David derramou café quente em mim e nem sequer pediu desculpas, e eu perdi a cabeça. Então você resolveu constranger 7 executivos com MDA na frente do CEO bilionário. Diana balançou a cabeça, mas sorriu. Garota, você é minha heroína, mas também completamente maluca. O elevador principal tocou um sinal. As portas se abriram. Nathaniel Maxwell saiu para o refeitório dos funcionários no subsolo. O bilionário CEO da Maxwell Industries, vestindo um terno que custava mais do que o carro de Kate, estava parado ali, olhando em volta como se tivesse acabado de chegar a outro planeta. Diana deu um leve empurrão em Kate. Boa sorte, sussurrou, e desapareceu na cozinha do refeitório com uma velocidade impressionante. Traidor! Nathaniel caminhou até Kate, com as mãos nos bolsos, uma expressão bem diferente daquela que ostentara na sala de reuniões. Agora havia curiosidade e algo mais que Kate não conseguia decifrar. Sr. Maxwell, começou Kate, tentando soar profissional. Preciso me desculpar por ter economizado 200 milhões de dólares para minha empresa, interrompeu Nathaniel, arqueando uma sobrancelha. Por favor, não se desculpe por isso. Kate piscou, confusa. Eu verifiquei, continuou Nathaniel. 2 vezes. Trilly years. Trilu A to Z, code coral. 2 vezes. I was confusa. Sitzianai coral sunshiment, stopment. 3 semanas, 7 pessoas, milhões gastos com consultores. E a resposta estava bem na nossa frente o tempo todo. Ele fez uma pausa, estudando o rosto dela. Como você sabia? Kate respirou fundo. Não adiantava mentir agora. Sou graduada em Economia pela Universidade Estadual de Washington, com honras. Comércio internacional era minha especialidade. O artigo 47B foi o tema da minha monografia de conclusão de curso. Nathaniel ficou em silêncio por um momento, assimilando tudo. Você tem um diploma em Economia, ele repetiu lentamente, com honras, e está trabalhando aqui, servindo café por $11 a hora. Não era uma pergunta, era uma afirmação carregada de significado, mas não do tipo que Kate esperava. Não era um julgamento, era genuína confusão. A vida acontece, disse Kate simplesmente cruzando os braços. Minha mãe ficou doente durante meu último ano de faculdade. O tratamento consumiu tudo o que tínhamos e mais um pouco. Quando me formei, estava com quase $100 mil em dívidas. Precisava de dinheiro rápido, não de estágios não remunerados ou empregos de nível básico que mal pagam alguma coisa. O café aqui paga $11 por hora, oferece plano de saúde e fica perto do hospital onde minha mãe faz tratamento. Ela ergueu o queixo em sinal de desafio. Não é glamouroso, mas paga as contas. A maioria delas, pelo menos. Nathaniel assentiu lentamente, e Kate quase podia ver as engrenagens girando por trás daqueles olhos azuis penetrantes. Quanto você ganha por semana? $400, às vezes menos, dependendo das minhas horas. E se eu lhe oferecesse $5 mil por semana? Kate tinha certeza de que o tinha ouvido errado. Desculpe, o quê? $5.000 por semana? Nathaniel repetiu a mesma coisa com a mesma naturalidade com que lhe ofereceria um café.
Não é uma quantia que mude minha vida. Consultoria temporária. Você me ajuda a concluir essa fusão. Garante que não haja mais erros óbvios que 7 pessoas caras deixaram passar. 2, talvez 3 semanas de trabalho. Kate fez as contas de cabeça. $5.000 por semana. 3 semanas. $15.000. Isso pagaria os remédios da mãe dela por 6 meses. Cobriria o aluguel atrasado. Talvez até sobrasse o suficiente para comprar roupas sem manchas de café. Mas então a realidade a atingiu como um balde de água fria. Eles vão me odiar, disse ela, com a voz mais vulnerável do que pretendia. Richard, Jennifer, Thomas, todos eles. Amanhã, quando eu entrar naquela sala, eles vão me destruir. Vão tornar minha vida um inferno. Provavelmente concordou Nathaniel com brutal honestidade. Ser corrigido por alguém que ele considera inferior vai doer. O Richard, em especial, tem um ego do tamanho de Seattle. Então por que eu faria isso? Porque você precisa do dinheiro. Porque você é bom. Porque 3 semanas de inferno valem $15 mil. Nathaniel deu de ombros. E porque, sejamos honestos, uma parte de você quer provar que é melhor do que todos eles juntos. Kate odiava o fato de ele estar certo. Não aceito caridade, disse ela firmemente. Não é caridade. Você salvou minha empresa de perder $200 milhões porque minha equipe de elite aparentemente não sabe usar o Google. Apesar de tudo, Kate riu, uma risada curta, um pouco nervosa, mas genuína. $5 mil por semana, ela repetiu, ainda experimentando as palavras, e se demorar mais, renegociamos. Kate olhou para o uniforme manchado de café, olhou para o refeitório no subsolo, onde passara 5 meses invisível. Então olhou para Nathaniel Maxwell, um CEO bilionário que por algum motivo estava apostando nela. Tenho uma condição, disse Kate, surpreendendo até a si mesma. Estou ouvindo. Sem piedade, sem tratamento especial, só porque você sente pena da pobre moça com a mãe doente. Se eu falhar, se eu não entregar o resultado esperado, você me demite sem hesitar. Eu não quero misericórdia, eu quero respeito. Nathaniel estendeu a mão. Negócio. Kate apertou a mão dele. Era quente, o aperto firme, um aperto de mãos que selava um acordo que mudaria tudo. A primeira reunião é amanhã, disse Nathaniel. Às 9 horas com investidores internacionais. Vista-se adequadamente. Ele se virou para sair, mas parou. Kate. Sim. Bem-vindos a Maxwell Industries. Desta vez é para valer. Nathaniel entrou no elevador e desapareceu. Kate ficou ali parada processando a informação. Diana saiu correndo da cozinha. E então, o que aconteceu? Você foi demitida? Promovida? Ah, ele te pediu em casamento? Ele me ofereceu $5 mil por semana para ser consultor temporário. Diana ficou boquiaberta. E você disse? Eu disse sim. Ai, meu Deus! Exclamou Diana, agarrando os braços de Kate. Você é rica. Estou completamente apavorada, interrompeu Kate, porque amanhã de manhã entrarei naquela sala com 7 pessoas que me odeiam e farão de tudo para me destruir. Diana segurou o rosto de Kate com as 2 mãos. Então você entra lá e mostra do que é capaz, Kate Scott. Mostra a eles que a moça do café é mais inteligente do que todos eles juntos. Kate assentiu com a cabeça, tentando acreditar em si mesma. Mas em algum lugar naquele mesmo andar, escondido em seu luxuoso escritório, Richard Stern já planejava exatamente como destruir a carreira de Kate, antes mesmo de ela começar. Na manhã seguinte, Kate estava em frente ao guarda-roupa aberto no pequeno apartamento que dividia com a mãe, encarando as opções de roupa como se estivesse escolhendo uma armadura. Porque honestamente ela era. Apropriado, murmurou ela imitando a voz de Nathaniel. Vista algo apropriado. Claro, porque tenho muitas opções adequadas no meu guarda-roupa de consultora financeira sênior. Sua mãe, Helen Scott, apareceu na porta segurando uma xícara de chá, com os cabelos grisalhos ainda despenteados por causa do sono. Querida, você está falando sozinha de novo. Isso não é um bom sinal. Mãe, eu tenho 2 calças de trabalho. 2. Uma tem um rasgo no joelho e a outra está tão desbotada que parece que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Helen tomou um gole de seu chá, disfarçando um sorriso. E você só está percebendo isso agora? Depois de aceitar um emprego que paga em 1 semana mais do que você costuma ganhar em 3 meses.
Kate se virou e apontou um cabide para a mãe como se fosse uma arma. Você não está ajudando. Não estou aqui para ajudar. Estou aqui para curtir o espetáculo. Helen sentou-se na cama, visivelmente entretida. Continue. O que mais você tem aí dentro? Kate voltou-se para o seu pequeno e triste guarda-roupa. Tem aquela blusa branca que eu uso pra... Não, espera. Eu a manchei com molho de tomate semana passada. Tem aquela blusa bege que... Não, ela tem um buraco na manga. Eu tenho o uniforme do café. Helen sugeriu, arqueando uma sobrancelha. Mãe, estou sendo prática. Pelo menos está limpo. Kate deixou a cabeça cair para a frente em sinal de derrota. Vou parecer um palhaço perto daquelas pessoas. Elas usam ternos que custam mais do que 6 meses do nosso aluguel, e eu vou aparecer parecendo que me vesti no escuro com roupas emprestadas de um espantalho. Helen pousou a xícara e se levantou, caminhando até sua filha. Ela segurou o rosto de Kate com as 2 mãos. Kate Elizabeth Scott, ontem você resolveu um problema de $200 milhões em 30 segundos. Você poderia entrar naquela sala vestindo um saco de batatas e ainda assim seria a pessoa mais inteligente ali. Kate sorriu apesar de tudo. Um saco de batatas seria muito mais estiloso do que isso que eu tenho agora. Então, use a criatividade. Vista a calça preta menos desgastada, a blusa branca sem manchas visíveis e prenda esse cabelo lindo em um coque elegante. Confiança, minha querida, é o melhor acessório que você tem. 45 minutos depois, Kate estava no ônibus a caminho da Maxwell Industries, vestindo exatamente o que sua mãe havia sugerido, além de um blazer preto que Diana, de alguma forma, encontrara na caixa de achados e perdidos do café. Não combinava perfeitamente, e as mangas eram um pouco compridas demais, mas dava certo, mais ou menos. Kate olhou para o seu reflexo na janela do ônibus. Ela parecia uma criança vestindo as roupas dos pais para uma peça escolar. Perfeito. O ônibus parou em frente ao imponente edifício da Maxwell Industries. Kate desceu, olhou para os 42 andares de vidro e aço e respirou fundo. Você consegue, sussurrou para si mesma. Você é inteligente, você é capaz, você não vai vomitar de nervosismo. Ao menos ela esperava que essa última parte fosse verdade. O saguão estava tão movimentado como sempre. Kate passou pelo detector de metais, mostrou o crachá temporário que Nathaniel havia providenciado para ela na noite anterior e entrou no elevador. Dessa vez, não era o elevador de serviço imundo no subsolo. Era o elevador executivo principal, cheio de espelhos e com cheiro de produtos de limpeza caros. Kate apertou o botão do 42º andar e observou os números subirem. Seu estômago, por outro lado, deu um nó. Quando as portas se abriram, ela foi recebida por uma recepcionista loira impecável, que a examinou de cima a baixo com uma expressão que claramente dizia: "Você está perdida, querida." "Sou Kate Scott", disse ela, tentando parecer confiante. "Estou aqui para a reunião das 9 horas." A recepcionista verificou algo no computador e suas sobrancelhas perfeitamente arqueadas se ergueram em surpresa. "Ah, você é o consultor." A maneira como ela disse consultora deixou claro que ela não acreditou nisso nem por um segundo. "Sim, sou eu, a consultora." Kate forçou um sorriso. "Onde é a reunião?" "Sala de conferências principal, última porta à esquerda." A recepcionista fez uma pausa. "Eles começaram há uns 10 minutos." "É claro que sim." Kate caminhou pelo corredor, cada passo ecoando no piso de mármore. Ela conseguia ouvir vozes através da porta de vidro fosco da sala de conferências. Vozes masculinas, vozes confiantes, vozes que claramente pertenciam a pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Kate colocou a mão na maçaneta da porta. "Certo," ela sussurrou para si mesma. "Na pior das hipóteses, você é demitida e volta para o café. Na melhor das hipóteses, bem, você vai descobrir como é quando chegar lá." Ela abriu a porta. 12 pares de olhos se voltaram para ela ao mesmo tempo. Nathaniel estava sentado na cabeceira da mesa, ladeado por 4 homens de terno, que Kate não reconheceu, provavelmente os investidores internacionais. Do outro lado, estavam os 7 executivos que ela conhecia muito bem por lhe servir café. Richard Stern estava exatamente onde ela o esperava, com uma expressão de desdém tão evidente que praticamente gritava. "O que ela está fazendo aqui?" "Ah, nosso consultor chegou", disse Nathaniel, com voz neutra, mas não hostil. "Kate, por favor, sente-se." A única cadeira vazia era, claro, bem ao lado de Richard Stern. Naturalmente.
Kate caminhou até lá, sentindo todos os olhares sobre ela, julgando tudo. A roupa que não combinava, o blazer emprestado com mangas compridas demais, o cabelo que ela tentara prender, mas que já começava a se soltar. Ela se sentou. A cadeira era de couro macio e caro, e fazia um ruído estranho que ecoava na sala silenciosa. Desculpe o atraso, disse Kate, colocando sua bolsa gasta aos seus pés. Sem problema, disse um dos investidores, um homem com forte sotaque alemão. O Nathaniel estava explicando a solução da cláusula tributária. Muito impressionante, devo dizer. Richard pigarreu ruidosamente. Sim, tivemos sorte de pegar o artigo 47B no momento certo. Nós, disse Nathaniel calmamente, foi a Kate quem pegou, sozinha, em cerca de 30 segundos. O silêncio que se seguiu foi glorioso. Richard ficou vermelho. Jennifer evitou olhar para Kate. Thomas, de repente, achou seus sapatos fascinantes. Um dos investidores, um homem mais velho de cabelos brancos e óculos redondos, inclinou-se para a frente, estudando Kate com renovado interesse. Impressionante. E qual é a sua formação, moça? Economia, Universidade Estadual de Washington, respondeu Kate. Comércio internacional, especificamente. E onde você trabalhava antes de trabalhar na Maxwell Industries? Kate hesitou. Era aqui que as coisas geralmente davam errado. Eu servia café no porão deste prédio. Dava para ouvir um alfinete cair. Os investidores trocaram olhares. Richard mal conseguiu disfarçar o sorriso irônico. Jennifer e Thomas pareciam profundamente desconfortáveis. Mas então o investidor de cabelos brancos fez algo inesperado. Ele riu. Não uma risada zombeteira, mas uma risada calorosa e genuína. Fantástico. Absolutamente fantástico. Ele bateu na mesa, empolgado. Você ouviu isso, Klaus? Essa moça estava servindo café. E, no entanto, ela era a única pessoa em todo este andar capaz de resolver um problema que nenhum de nós, com nossos diplomas caros e anos de experiência, conseguiu solucionar. Klaus, o investidor alemão, também estava sorrindo. Isso me lembra algo que meu avô costumava dizer. Ele sempre acreditou que as melhores soluções vêm de pessoas que não estão presas a formas tradicionais de pensar. Richard não achou graça nenhuma. Com todo o respeito, senhores, resolver um problema pontual não qualifica alguém para aconselhar sobre uma fusão de 200 milhões de dólares. Kate interrompeu, surpreendendo até a si mesma. Sustentou Prensil. Você tem razão, mas considerando que eu resolvi o problema que quase custou esses 200 milhões de dólares, eu diria que sou no mínimo um pouco qualificada. Ela deu a Richard um sorriso doce, mais do que a maioria aparentemente. Jennifer soltou uma tosse que soou suspeitosamente como uma risada abafada. O investidor de cabelos brancos bateu palmas. Gosto dela. Ela tem personalidade forte. Nathaniel, você fez uma ótima contratação. Nathaniel escondeu um sorriso atrás da xícara de café. Eu tendo a concordar. Richard abriu a boca para argumentar, mas Nathaniel o interrompeu. Agora, se todos estiverem prontos, vamos analisar as projeções financeiras do terceiro trimestre. Kate, preparei uma cópia dos documentos para você. Ele deslizou uma pasta grossa pela mesa. Kate pegou o envelope e o abriu. Seus olhos treinados examinaram números, gráficos, tabelas, e então ela viu. Outro erro não tão óbvio quanto o primeiro, mas claro como água para quem soubesse onde procurar. Uma projeção de receita estava usando a taxa de câmbio euro-dólar, de 6 meses atrás. A queda recente alterou completamente os números. Kate mordeu o lábio. Deveria falar logo no primeiro dia. Depois de já ter humilhado Richard uma vez? Ela lançou um olhar para Nathaniel, que a observava atentamente, como se estivesse esperando por aquele exato momento. Então Kate percebeu. Aquilo era um teste. Nathaniel queria ver se ela tinha coragem de apontar os erros sob pressão. Ela respirou fundo e levantou a mão. Aqui vamos nós outra vez. Sim, Kate, disse Nathaniel, reconhecendo-a. Todos os olhares se voltaram para ela novamente. Kate quase podia sentir Richard fervendo de raiva ao seu lado. Detesto ser essa pessoa, começou Kate, e ela não estava mentindo. Mas há um pequeno problema com a projeção de receita na página 17. Richard pegou seu próprio exemplar e começou a folhear as páginas freneticamente. Impossível. Eu mesmo revisei esses números 3 vezes. Bem, talvez no quarto dia você tivesse conseguido.
disse Kate com um sorriso um pouco adocicado demais. A taxa de câmbio euro-dólar que você usou é de 6 meses atrás. O euro caiu significativamente nas últimas semanas. Usando a taxa atual, a projeção de receita está inflacionada em cerca de... Ela fez um cálculo mental rápido, 12%. O silêncio na sala era tão denso que Kate conseguia ouvir o zumbido fraco do ar-condicionado. Klaus, o investidor alemão, pegou seu laptop e começou a digitar rapidamente. Após alguns segundos, ergueu os olhos com uma expressão séria. Ela está certa. A taxa atual é de 1,18 e não de 1,33 como consta nos documentos. O investidor de cabelos brancos olhou por cima dos óculos para Richard. Esse é um erro bastante significativo, Sr. Stern. Richard estava ficando vermelho das orelhas até a testa. Deve ter sido um erro de digitação. Nossa equipe irá corrigi-lo imediatamente. Um erro de digitação? Kate não conseguiu se conter. Richard, com todo respeito, isso não é um erro de digitação. Isso é usar dados desatualizados. Um erro de digitação seria trocar um número. Isso é não verificar suas informações antes de apresentá-las a investidores internacionais. Jennifer mordeu o lábio, claramente tentando não rir. Thomas encarava a mesa como se fosse a coisa mais fascinante que já tinha visto. Enquanto isso, Nathaniel tomava seu café com uma expressão perfeitamente neutra, mas Kate tinha certeza de ter visto um lampejo de divertimento em seus olhos. A Kate tem razão, disse Nathaniel calmamente. Vamos garantir que usemos os números corretos daqui para frente. Richard, por favor, certifique-se de que todas as projeções estejam atualizadas antes da próxima reunião. A maneira como ele disse por favor deixou claro que não era uma sugestão. Richard assentiu rigidamente com a mandíbula tão tensa que Kate se perguntou se ele não quebraria um dente. O resto da reunião transcorreu num turbilhão de números, gráficos e discussões técnicas sobre estrutura corporativa. Kate falou quando necessário, permaneceu em silêncio quando apropriado e gradualmente sentiu a tensão em seus ombros diminuir. Ela estava fazendo isso, realmente fazendo isso. Quando a reunião finalmente terminou, 3 horas depois, os investidores se levantaram e apertaram as mãos ao redor da mesa. O investidor de cabelos brancos parou ao lado de Kate. Moça, foi um prazer conhecê-la. Você tem um futuro brilhante pela frente, disso eu tenho certeza. Obrigada, senhor, disse Kate, genuinamente emocionada. E um conselho. Ele se inclinou para a frente, baixando a voz. Não deixe que os Richards do mundo ofusquem o seu brilho. O mundo corporativo precisa de mais pessoas como você e menos daquelas que se escondem atrás de títulos. Kate sorriu. Vou me lembrar disso. Assim que os investidores saíram, seguidos pelos executivos, com Richard praticamente saindo correndo da sala, apenas Nathaniel e Kate permaneceram. Você fez isso de propósito, disse Kate. Não era uma pergunta. Nathaniel ergueu uma sobrancelha enquanto colocava os documentos de volta em uma pasta. Fiz o quê? Coloquem o erro nos documentos para ver se eu teria coragem de apontá-lo. Teoria interessante. Nathaniel fechou a pasta. Mas não, o erro foi real. Richard usou dados desatualizados. Kate piscou. Realmente? Sério? Nathaniel se levantou. O que me faz pensar que te contratei bem a tempo, antes que erros como esse nos custassem ainda mais caro. Ele olhou para o relógio. Já é quase meio-dia. Você já almoçou? Kate olhou para sua bolsa, onde um sanduíche de manteiga de amendoim amassado a esperava. Eu trouxe alguma coisa. Eu não perguntei se você trouxe comida, perguntei se você já comeu. Nathaniel pegou o casaco que estava no encosto da cadeira. Vamos. Conheço um bom lugar a 2 quarteirões daqui. Kate hesitou. Isso é apropriado? Quer dizer, você é o CEO e eu sou meu consultor e eu precisamos discutir a estratégia da empresa. Nathaniel já caminhava em direção à porta. Vamos. Antes que Richard comece a espalhar o boato de que estamos tendo um caso tórrido. Kate riu, mas sosseguiu. Ela só percebeu a ironia daquela última frase muito tempo depois. O restaurante era tranquilo, mas claramente caro, daquele tipo em que os garçons usavam gravata e as pessoas falavam em voz baixa. Kate se sentiu completamente deslocada, mas Nathaniel fez o pedido para os dois com a desenvoltura de quem frequentava o local há anos. Então, disse Nathaniel assim que o garçom trouxe a água, conte-me sobre você, além do talento óbvio com números e dessa habilidade de humilhar meu diretor financeiro. Kate quase cuspiu a água. Eu não chamaria isso de talento nato, é mais como uma consequência acidental de estar certo.
Nathaniel recostou-se, observando Atai. Cursando economia em uma universidade estadual com honras, por que você não seguiu carreira na área depois da formatura? Kate mexia nervosamente com o guardanapo em seu colo. A vida tinha outros planos. Eu precisava de dinheiro rápido, algo estável com plano de saúde. O café oferecia tudo isso. Mas você sabia que não estava usando todo o seu potencial. Todos os dias, Kate olhou nos olhos dele, mas às vezes a sobrevivência vem antes do potencial. Nathaniel assentiu lentamente como se estivesse realmente assimilando a informação. E sua mãe, como ela está agora? Melhor, muito melhor, na verdade, os médicos estão otimistas. Kate sorriu, e graças ao seu salário de consultora, finalmente posso comprar os remédios dela sem ter que escolher entre remédios e aluguel. Que alívio! Eu não gostaria de pensar que meu consultor está trabalhando sob ameaça de despejo. Kate riu genuinamente pela primeira vez desde que se sentou. E você, como alguém se torna um CEO bilionário aos 35 anos? Herdei a empresa aos 28 anos e consegui não a destruir nos primeiros 6 meses, disse Nathaniel com um humor seco que surpreendeu Kate, embora tenha tido algumas tentações. Tentado a destruir uma empresa bilionária? Estou tentado a largar tudo e me tornar surfista no Havaí. Os olhos de Kate se arregalaram. Você está brincando? Estou falando muito sério. Há algo muito atraente em uma vida onde seu maior problema é qual prancha usar. Nathaniel tomou um gole de água. Mas a responsabilidade é uma coisa curiosa. Quanto mais você tem, mais difícil é se desvencilhar dela. Então você está preso. Prefiro pensar nisso como um compromisso permanente. Ele sorriu, mas havia um traço de tristeza que Kate reconheceu. Solidão, daquela que surge quando se tem tudo, menos uma conexão genuína. Quando foi a última vez que você riu de verdade? Perguntou Kate de repente. Nathaniel piscou, surpreso com a pergunta. Definir realmente. Sabe aquela gargalhada que vem do fundo da barriga, que faz as bochechas doerem, que te faz esquecer por um segundo que você é um CEO bilionário carregando o peso do mundo nas costas? Nathaniel ficou em silêncio por um longo momento. Ontem, disse ele finalmente, quando você disse boa sorte com os 200 milhões de dólares e saiu da sala como se tivesse acabado de largar o microfone num show de rap. Kate riu tão alto que várias pessoas no restaurante se viraram para olhar. Desculpe, mas a imagem de você comparando minha saída dramática a um show de rap é hilária. Tenho meus momentos, disse Nathaniel, agora sorrindo de verdade. São raros, mas existem. O almoço prosseguiu com uma conversa surpreendentemente fácil. Kate descobriu que por trás do CEO sério havia alguém com um senso de humor peculiar e observações perspicazes sobre tudo, desde política corporativa até o motivo pelo qual os pombos de Seattle eram excepcionalmente agressivos. Quando finalmente saíram do restaurante 2 horas depois, Kate percebeu algo estranho. Ela tinha se divertido muito, se divertido de verdade. Obrigada pelo almoço, disse ela enquanto voltavam para o prédio. Era trabalho, respondeu Nathaniel, mas ainda sorrindo. Claro, trabalho muito importante. Eles entraram juntos no saguão, ainda conversando e rindo de algo que Nathaniel havia dito, sobre como Richard provavelmente tinha uma boneca voodoo de Kate em seu escritório. Nenhum dos dois percebeu Richard Stern, observando do outro lado do saguão, olhos semicerrados, telefone já na mão, enviando mensagens para Jennifer. Eles estão juntos, almoçaram sozinhos, rindo como velhos amigos. Isso confirma tudo. E assim, sem que Kate ou Nathaniel percebessem, a semente da fofoca foi plantada. Na manhã seguinte, Kate percebeu que algo estava errado no momento em que entrou no elevador executivo. 2 mulheres do departamento de marketing pararam de conversar abruptamente ao vê-la. Uma a olhou de cima a baixo com uma expressão entre curiosidade e julgamento. A outra simplesmente se virou. Kate apertou o botão do 42º andar, sentindo um estranho arrepio no estômago. Bom dia, disse ela, tentando quebrar o silêncio. As 2 mulheres murmuraram algo ininteligível e saíram no 18º andar, claramente antes de seu destino final. Kate conseguiu ouvi-lo sussurrando assim que as portas se fecharam. Estranho.
Ao chegar ao seu andar, a recepcionista loira, que a havia tratado com indiferença profissional no dia anterior, agora a olhava com algo pior, pena misturada com desprezo. Bom dia, Kate, disse ela num tom excessivamente doce. O Sr. Maxwell pediu que você fosse diretamente para a sala de conferências quando chegasse. O jeito como ela disse Sr. Maxwell fez Kate querer tomar um banho. Obrigada, murmurou Kate, dirigindo-se para o quarto. Ela passou por um grupo de jovens executivos no corredor. As conversas cessaram. Os olhares deles a seguiram. Uma mulher de terno vermelho sussurrou algo para a colega ao lado, que soltou uma risadinha discreta. Kate sentiu as bochecas corarem. O que estava acontecendo? Ao entrar na sala de conferências, ela encontrou Jennifer, Thomas e outros 3 executivos que vagamente reconheceu. Todos pararam de falar ao vê-la. Bom dia, disse Kate, colocando sua bolsa na cadeira. Bom dia, Kate, respondeu Jennifer, mas não conseguiu encará-la. Thomas apenas acenou rapidamente com a cabeça e voltou a concentrar-se no seu computador portátil. Kate sentou-se, abrindo sua pasta de documentos, mas podia sentir os olhares. Podia ouvir os sussurros, não exatamente sussurros. Almocei sozinha ontem. De repente, ela virou consultora. É óbvio como ela conseguiu o cargo. Kate ficou paralisada. Oh não, não, não. A porta se abriu e Nathaniel entrou, seguido por Richard, que exibia uma expressão que só poderia ser descrita como de satisfação presunçosa. Bom dia a todos, disse Nathaniel, sentando-se na cabeceira da mesa. Vamos começar a revisar as versões finais dos contratos para a Digteia. Nathaniel, interrompeu Richard, usando o primeiro nome do CEO com uma naturalidade que fez Kate franzir a testa. Antes de começarmos, precisamos discutir a questão das aparências. Nathaniel ergueu uma sobrancelha. Aparências. Bem, Richard recostou-se na cadeira, claramente aproveitando o momento. Houve alguns comentários sobre relacionamentos impróprios dentro da equipe, e como diretor financeiro, sinto que é minha responsabilidade abordar o assunto antes que isso afete nossa credibilidade com os investidores. O silêncio na sala era sufocante. Kate sentiu o sangue gelar. Ele não estava fazendo isso. Ele não estava realmente fazendo isso. Richard, disse Nathaniel com a voz perigosamente baixa. Se você tem algo a dizer, sugiro que diga claramente. Muito bem. Richard olhou diretamente para Kate. As pessoas estão falando sobre seu relacionamento com Kate. O almoço de ontem. O jeito como vocês riem juntos. A transição repentina de funcionária de cafeteria para consultora. Você entende como isso parece, não é? Kate sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Nathaniel não se mexeu. Quando falou, sua voz era tão fria que Kate sentiu o ar no quarto mudar. E quem exatamente está fazendo esses comentários? Richard deu de ombros. É assunto de conversa de corredor. Várias pessoas comentam. Só achei que você deveria saber. A contratação dela gerou algumas dúvidas. Kate não conseguiu mais ficar em silêncio. Levantou-se tão abruptamente que a cadeira arrastou pelo chão. Eu sabia que isso ia acontecer. Sua voz saiu mais alta do que ela pretendia. Eu sabia exatamente como vocês iriam reagir. Todos os olhares na sala se voltaram para ela. Kate começou Nathaniel, mas ela já estava em chamas. Não, Kate apontou para Richard. Você começou isso, não foi? Porque eu tive a audácia de estar certa quando você estava errado 2 vezes na frente dos investidores. Então agora, em vez de admitir que talvez eu seja realmente boa no que faço, você espalha a história de que a única razão pela qual consegui este emprego é... Ela nem conseguiu terminar a frase. Richard teve a decência de parecer um pouco envergonhado, mas não negou o ocorrido. Kate olhou ao redor da sala. Jennifer desviou o olhar. Thomas encarava as próprias mãos. Os outros executivos pareceram desconfortáveis, mas não surpresos. Incrível, disse Kate, com a voz embargada. Absolutamente incrível. Resolvi um problema que nenhum de vocês conseguiu solucionar em 3 semanas. Detectei erros que poderiam ter custado milhões. Mas é claro, a única explicação é que estou tendo um caso com o chefe. Ela pegou sua bolsa. Sabe de uma coisa? Pode ficar com seu emprego, suas fofocas e sua mediocridade coletiva. Eu não preciso disso. Kate saiu da sala antes que alguém pudesse dizer uma palavra. Antes que as lágrimas de raiva e humilhação que ardiam em seus olhos pudessem cair. Ela foi direto para o elevador, apertando repetidamente o botão do subsolo como se isso fosse fazê-lo chegar mais rápido. Quando as portas do porão finalmente se abriram, Kate quase correu para o refeitório.
Diana estava limpando as mesas e olhou para cima quando a viu. Kate, você está bem? Você está chorando? Não estou chorando, disse Kate furiosamente, enxugando os olhos. Só estou com os olhos lacrimejando. Alergia. Alérgico a quê? Idiotas corporativos. Isso arrancou uma risada molhada de Kate. Diana a conduziu até uma das mesas do fundo, longe de olhares curiosos, e sentou-se ao lado dela. Conte-me o que aconteceu. E Kate contou tudo a ela, os sussurros, os olhares, a acusação velada de Richard, a humilhação pública. Eles acham que estou tendo um caso com o Nathaniel, concluiu Kate com a voz baixa. Não importa o que eu faça, não importa o quão boa eu seja, sempre serei a garota do café que dormiu com o chefe para subir na carreira. Diana pegou na mão dela. Você sabe que isso não é verdade. Mas eles acreditam nisso, e é isso que importa, não é? Kate balançou a cabeça. Eu deveria ter previsto isso. Deveria ter sabido que eles nunca me aceitariam, que sempre encontrariam um jeito de diminuir o que eu fiz. Então o que você vai fazer? Kate olhou ao redor do refeitório, seu antigo território, seu lugar seguro. Uma parte dela queria permanecer naquele mundo simples onde ninguém esperava nada além de café quente e atendimento discreto. Não sei, admitiu ela. Honestamente, não faço ideia. Ela estava prestes a dizer mais alguma coisa quando ouviram passos rápidos. Nathaniel apareceu na entrada do refeitório, seus olhos percorrendo o salão até encontrá-la. Ele caminhou diretamente até a mesa deles, ignorando os olhares atônitos dos funcionários que nunca tinham visto o CEO no subsolo. Kate, disse ele com a voz firme, preciso que você volte lá para cima. Para quê? Mais humilhação pública? Não, para que todos possam ver você sendo oficialmente promovido. Nathaniel cruzou os braços. Acabei de convocar uma reunião geral, com todos os funcionários do 42º andar. Vou apresentar publicamente os seus resultados, o impacto de cada um na empresa e anunciar o seu novo cargo como consultor financeiro sênior, com salário e benefícios integrais. Kate piscou. Você vai fazer o quê? Torne impossível que alguém questione sua competência ou como você conseguiu o emprego. Seus olhos brilhavam com determinação. E se Richard ousar dizer uma palavra, lembrarei a todos quantos erros dele você já corrigiu. Diana soltou um uau baixinho. Kate levantou-se lentamente. Nathaniel, você não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso. Eu quero porque você merece respeito, e eu vou garantir que você o receba. Ele estendeu a mão. Então, o que você me diz? Quer subir e mostrar a eles quem você realmente é? Kate olhou para a mão estendida dele e depois para Diana, que assentiu com a cabeça em sinal de encorajamento. Ela respirou fundo e estendeu a mão para Nathaniel. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Quando Kate e Nathaniel saíram do elevador no 42º andar, o corredor estava lotado. Funcionários de todos os departamentos estavam reunidos, cochichando entre si, claramente tentando entender por que o CEO havia convocado uma reunião de emergência. Os sussurros ficaram mais altos no momento em que viram Kate ao lado de Nathaniel. Ignore isso, sussurrou Nathaniel. Olhe para a frente. Kate manteve a cabeça erguida, mesmo com o coração batendo forte como um tambor de banda marcial. A sala de conferências principal estava lotada. Pelo menos 60 pessoas se espremiam lá dentro em pé ao longo das paredes sentadas em cadeiras extras. Kate reconheceu rostos de vários departamentos, e todos a olhavam com uma curiosidade mal disfarçada. Nathaniel caminhou diretamente para a frente da sala, com Kate logo atrás. Ele não pediu silêncio, simplesmente ficou parado ali e a sala foi gradualmente se silenciando. Obrigado por terem vindo com tão pouco aviso prévio, começou Nathaniel com a voz cortando o ar. Convoquei esta reunião para esclarecer alguns mal-entendidos que parecem ter circulado por aqui nas últimas 24 horas. As pessoas trocaram olhares desconfortáveis. Há 3 semanas, esta empresa estava prestes a perder $200 milhões devido a uma interpretação errônea da legislação tributária que ninguém, e eu digo ninguém, nesta sala conseguiu perceber. Nathaniel fez uma pausa. Kate Scott identificou o problema e o resolveu em 30 segundos. Me sussurros. Há 2 dias, durante uma reunião com investidores internacionais, Kate identificou outro erro, uma projeção de receita baseada em uma taxa de câmbio desatualizada, o que teria inflado nossas expectativas em 12%.
Se não fosse corrigido, isso teria prejudicado nossa credibilidade junto aos investidores. Nathaniel caminhou lentamente pela frente da sala. Nos últimos 3 dias, Kate revisou contratos, encontrou inconsistências legais e evitou que esta empresa perdesse 47 milhões de dólares em possíveis multas e responsabilidades. A sala estava agora em completo silêncio. 47 milhões de dólares, repetiu Nathaniel deixando o número pairar no ar. Ele se virou e olhou diretamente para Richard, que estava de pé no fundo da sala com os braços cruzados. Portanto, quando ouço rumores de que Kate conquistou sua posição por qualquer motivo que não seja habilidade excepcional e inteligência aguçada, fico francamente ofendido. Richard ficou vermelho, mas não disse nada. Por isso, continuou Nathaniel, anunciou oficialmente que Kate Scott é agora consultora financeira sênior da Maxwell Industries, com salário integral, benefícios e todas as responsabilidades inerentes ao cargo. Algumas pessoas começaram a aplaudir timidamente, a maioria apenas olhava fixamente, ainda assimilando a situação. Richard não conseguiu se conter. Nathaniel, com todo o respeito, 3 dias de trabalho não qualificam alguém para... Para quê, Richard? Interrompeu Nathaniel com uma calma perigosa na voz. Para ser melhor que você, para corrigir os seus erros, para economizar o dinheiro que você teria perdido? O quarto estava tão silencioso que Kate conseguia ouvir a própria respiração. Se você tem dúvidas sobre as qualificações de Kate, sugiro que as baseie em fatos e não em fofocas de corredor. Richard abriu a boca, fechou-a novamente e ficou roxo de frustração silenciosa. E então Kate fez algo que surpreendeu até a si mesma. Ela deu um passo à frente. Posso falar? Nathaniel fez um gesto para que ela prosseguisse, demonstrando clara curiosidade. Kate olhou ao redor da sala para todos aqueles rostos que haviam julgado, cochichado sobre ela, duvidado dela. Nathaniel, eu agradeço muito o seu apoio, de verdade, mas ele tem razão. Murmúrios de surpresa. 3 dias não provam nada a longo prazo. Talvez eu tenha tido sorte. Talvez tenha sido coincidência. Ela fez uma pausa. Respeito não é algo que se declara. É algo que se conquista. Nathaniel franziu ligeiramente a testa, mas não a impediu. Então, eu gostaria de propor algo. Kate olhou diretamente para Richard. Me dê um projeto, o mais difícil que você tiver. Algo que ninguém conseguiu resolver. Se eu falhar, eu vou embora, sem drama, sem reclamações. Mas se eu tiver sucesso, ela deixou a frase no ar, mas a mensagem era clara. Se ela tivesse sucesso, eles teriam que engolir o orgulho e aceitar que ela pertencia àquele lugar. Nathaniel a observou por um longo momento. Ela podia ver o cálculo em seus olhos. Então lentamente ele sorriu. O projeto Titanic. Jennifer soltou um pequeno suspiro. Thomas empalideceu. Até Richard pareceu surpreso. Nathaniel, começou Jennifer. Isso é perfeito, concluiu Nathaniel. Exatamente o que Kate pediu, nosso projeto mais difícil. Kate olhou em volta, percebendo as expressões de espanto. O que é o projeto Titanic? Perguntou ela. Thomas respondeu com a voz hesitante. Trata-se de uma reestruturação completa dos departamentos de operações, logística e suporte técnico. 10 equipes tentaram nos últimos 2 anos, todas falharam. Por quê? Porque é impossível cortar custos sem demitir pelo menos 100 pessoas, disse Richard com uma satisfação mal disfarçada, e Nathaniel se recusa a aprovar demissões em massa. Então o desafio é reestruturar 3 departamentos, reduzir significativamente os custos, mas sem demitir ninguém? Perguntou Kate. Exatamente, confirmou Nathaniel. Você tem 2 semanas. 2 semanas? Repetiu Kate. Tempo demais? Provocou Nathaniel, arqueando uma sobrancelha. Kate sentiu um sorriso se formar. Perfeito, e assim ficou decidido. Nathaniel olhou ao redor da sala. Kate tem 2 semanas para apresentar uma solução para o projeto Titanic, e quando ela tiver sucesso, não se, mas quando, espero que todos aqui tenham a decência de reconhecer que ela merece fazer parte desta equipe. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem em sua mente. Reunião encerrada. As pessoas começaram a ir embora, ainda cochichando, mas agora o tom havia mudado. Não era mais fofoca maldosa, era curiosidade genuína para saber se Kate realmente conseguiria. Ao sair, Richard passou por ela, parando apenas o suficiente para sussurrar: 2 semanas. Mal posso esperar para ver você fracassar.
Kate deu-lhe um sorriso doce. Prepare-se para se decepcionar, Richard. Quando a sala finalmente se esvaziou, restando apenas Kate e Nathaniel, ela se virou para ele. Você está louco? 10 equipes fracassaram. 11, se contarmos aquela que nem sequer fez uma proposta, disse Nathaniel, recolhendo os papéis da mesa, mas nenhuma delas tinha você. Isso é confiança ou loucura? Talvez ambos. Ele entregou-lhe uma pasta grossa. Todos os dados dos últimos 2 anos, propostas rejeitadas, análises de custos, estruturas departamentais. Tudo o que você precisa está aqui. Kate pegou a pasta sentindo seu peso tanto literal quanto figurativamente. Sem pressão, né? Muita pressão, na verdade, Nathaniel Sorrell, mas algo me diz que você faz seu melhor trabalho sob pressão. Kate olhou para a pasta e depois voltou a olhar para Nathaniel. Por que você está fazendo isso, apostando em mim desse jeito? O rosto de Nathaniel ficou sério. Porque em 3 dias você provou ser mais valioso do que pessoas que estão aqui há anos. E porque acredito que as melhores soluções às vezes vêm de pessoas que não estão presas ao pensamento antigo. Ele caminhou em direção à porta e então parou. E Kate, você vai precisar de um escritório, não dá para fazer isso do café. Eu tenho um escritório? Agora sim, última porta à direita. Seu assistente começa amanhã. Meu quê? Mas Nathaniel já tinha ido embora, deixando Kate sozinha com uma pasta que poderia alavancar ou arruinar sua carreira, um projeto impossível e aparentemente uma assistente. Ela olhou para a pasta grossa que tinha nas mãos. Bem, murmurou para si mesma, pelo menos não será entediante. Nos dias que se seguiram, Kate praticamente se mudou para o seu novo escritório. O quarto era pequeno, mas funcional, com uma janela que oferecia uma vista parcial de Seattle e uma escrivaninha que não rangia quando ela se apoiava nela, um luxo em comparação com as mesas do café. A pasta do projeto Titanic estava espalhada por toda parte. Organogramas cobriam uma parede inteira. Post-its coloridos enfeitavam a janela de vidro, formando um arco-íris caótico de ideias e conexões. Kate estava em sua 16ª hora de trabalho naquele dia quando ouviu uma batida na porta. Entre, disse ela sem desviar o olhar das planilhas. Você tem noção de que já são quase 10 da noite, não é? Kate ergueu os olhos. Nathaniel estava parado à porta, ainda de terno, mas com a gravata frouxa e as mangas arregaçadas. Já? Kate olhou para o relógio na parede, surpresa. Eu juraria que já eram umas 7 horas. Foi há 3 horas. Nathaniel interveio, lançando um olhar ao redor para o caos organizado. Você comeu alguma coisa? Kate olhou para a xícara de café frio sobre a mesa e para a embalagem amassada de uma barra de granola. Tecnicamente sim. Uma barra de granola não conta como jantar, Kate. Sim, se você comer 2. Ela apontou para outra embalagem sob um relatório. Nathaniel balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Vamos lá, vamos comer comida de verdade. Não posso, estou no meio de meter. Kate gesticulou vagamente em direção às pilhas de papel. Você está se matando de trabalhar. Nathaniel pegou o blazer dela do encosto da cadeira e entregou para ela. 15 minutos. Bioduk, comida chinesa do restaurante da esquina. Considere isso supervisão obrigatória do projeto. Kate estava prestes a protestar, mas seu estômago roncou tão alto que Nathaniel riu. Parece que seu corpo votou em mim. 20 minutos depois, eles estavam sentados no chão do escritório de Kate, já que a mesa estava completamente coberta de documentos, comendo comida direto das embalagens de viagem. Então, disse Nathaniel, usando os pauzinhos com uma habilidade surpreendente, como está o Titanic? Você já encontrou o iceberg? Vários icebergs, mas também algumas rotas de fuga. Kate deu outra mordida no macarrão. O problema é que todas as equipes anteriores trataram isso como um quebra-cabeça matemático. Cortar custos em X exige eliminar posições em Y. Lógica simples. Mas eles estavam olhando para as peças erradas. Kate tirou um dos gráficos da parede. Vejam só, o departamento de operações tem 17 gerentes de nível médio, 17 para uma equipe de 120 pessoas. Isso é muita coisa. É uma loucura. O ideal seria no máximo 10, mas ninguém quer demitir gerentes. Então continuam criando subcategorias e subdivisões que não servem para nada além de justificar os cargos. Nathaniel inclinou-se para a frente para observar melhor o gráfico.
Então você quer demitir os 7 gerentes extras? Não, eu quero realocá-los. Kate pegou outro gráfico. O departamento de suporte técnico está sobrecarregado e terceiriza trabalhos que poderiam ser feitos internamente. Se transferirmos esses 7 gerentes para funções técnicas, muitos deles já têm experiência em TI, reduziremos os custos de terceirização e aumentaremos a eficiência. Nathaniel ficou em silêncio por um momento, mastigando pensativamente. Isso é realmente genial. Obrigado, mas também fica óbvio quando você para de pensar nos departamentos como silos isolados. Kate pegou mais comida. O problema com as soluções corporativas é que as pessoas complicam demais as coisas. Elas constroem sistemas sobre sistemas sobre sistemas até que ninguém mais saiba o que está acontecendo. Disse a mulher que cobriu uma parede inteira com post-its. Isso é diferente. Isso é caos organizado. Será que existe mesmo algo assim? Você está olhando para isso. Nathaniel deu uma risada genuína que fez Kate sorrir também. Eles continuaram comendo em silêncio confortável por alguns minutos. Posso te perguntar uma coisa? Disse Nathaniel finalmente. Claro. Por que você fica até tão tarde? Quer dizer, eu sei que o prazo é apertado, mas você está aqui desde as 6 horas da manhã. Isso é muito tempo, mesmo para os padrões insanos do mundo corporativo. Kate colocou seu recipiente de comida de lado. Porque pela primeira vez em anos, estou fazendo algo que importa, algo que realmente usa meu cérebro. Ela olhou ao redor do escritório bagunçado. Durante 5 meses, servi café. Antes disso, tive 3 empregos diferentes que basicamente me pagavam para ser invisível e não questionar nada. E agora? Agora você está economizando milhões e resolvendo quebra-cabeças impossíveis. Exatamente. É viciante, sabe? Aquela sensação de estar fazendo a diferença. Nathaniel assentiu lentamente. Lembro-me dessa sensação nos primeiros anos depois que assumi a empresa, antes que ela se tornasse apenas uma série de reuniões e jogos de poder corporativos. Você sente falta disso? Senhora, o quê? Trabalhar de verdade e resolver problemas em vez de apenas gerenciar pessoas que os resolvem. Nathaniel ficou em silêncio por tanto tempo que Kate pensou ter ultrapassado os limites. Desculpe, disse ela rapidamente, não é da minha conta. Não, você tem razão. Nathaniel encostou-se na parede. Sinto muita falta disso. Às vezes participo de reuniões orçamentárias de 8 horas e penso, foi mesmo para isso que me levantei hoje? Para discutir a cor do novo logotipo da empresa? Então por que você não volta a fazer um trabalho de verdade? Porque quando você é o CEO, seu trabalho é participar de reuniões orçamentárias tediosas e tomar decisões sobre logotipos. Ele sorriu sem muito humor. É a parte que ninguém te conta quando você assume um império corporativo. Kate tirou um biscoito da sorte da sacola de comida para a viagem, abriu-o e entregou metade a Nathaniel. Sabe o que eu acho? O quê? As regras existem para serem questionadas. Se você quer resolver problemas, então resolva problemas. Deixe que outra pessoa participe das reuniões sobre os logotipos. Delegar? Você quer dizer delegação estratégica? Kate abriu sua metade do biscoito e leu a mensagem. A sorte favorece os audaciosos. Ela mostrou a frase para ele. Bem genérica ou bem apropriada, considerando tudo. Nathaniel abriu o seu. Grandes mudanças vêm de pequenas decisões, né? O universo está se sentindo muito filosófico hoje. Elas riram, e Kate percebeu que aquela era provavelmente a conversa mais genuína que tivera com alguém, além de sua mãe e Diana em meses, talvez até anos. Devo ir, disse Nathaniel sem se mexer. Deixe você voltar ao seu caos organizado. Ou, disse Kate impulsivamente, você poderia ficar e me ajudar com a parte logística. Preciso de alguém que entenda o impacto político da transferência de gerentes entre departamentos. Será que isso é um pedido de socorro da mulher que resolve problemas de 200 milhões de dólares em 30 segundos? Todo mundo precisa de ajuda às vezes, até mesmo os supergênios do café. Café Super Genius é meu novo título oficial. Mandei imprimir em um cartão de visitas. Nathaniel riu novamente, aquela mesma risada genuína que mudava completamente sua expressão facial. Muito bem, vamos dar uma olhada no seu caos organizado. Eles trabalharam juntos até quase meia-noite lado a lado, Nathaniel, oferecendo a perspectiva corporativa que Kate precisava, enquanto ela apresentava soluções que nenhuma das 10 equipes anteriores havia imaginado.
Em algum momento entre os organogramas e as discussões sobre a eficiência dos departamentos, algo mudou. Não era mais apenas trabalho, era conexão, era parceria, era o início de algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. 2 semanas depois, Kate estava diante do conselho administrativo da Maxwell Industries, com um projetor exibindo sua apresentação em uma tela de 3 metros de largura. 12 pares de olhos a observavam. Richard estava sentado de braços cruzados, claramente esperando um fracasso espetacular. Nathaniel estava na cabeceira da mesa com uma expressão neutra, porém atenta. E foi assim, disse Kate, passando para o último slide, que conseguimos reduzir os custos operacionais em 32% sem uma única demissão. Silêncio. Kate prendeu a respiração. Então, o presidente do conselho, um senhor de 70 anos chamado William Foster, começou a aplaudir. Aos poucos outros se juntaram a ele. Em segundos, toda a sala estava de pé aplaudindo, uma ovação de pé. Kate sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Excelente, disse William, ainda aplaudindo. Simplesmente excelente. Você não apenas resolveu o problema, moça. Você o transformou em uma oportunidade. Obrigado, senhor. Richard pigarreou Elton. Todos olharam para ele. É uma solução adequada, disse ele, as palavras soando como se doessem fisicamente. Vai funcionar. Vindo de Richard, aquilo foi praticamente uma carta de amor. Kate deu-lhe um sorriso doce. Obrigado, Richard. Vindo de você é um grande elogio. Jennifer riu abertamente. Thomas escondeu um sorriso atrás da mão. Moção aprovada, declarou William. A implementação começa na segunda-feira. Kate, parabéns. Você oficialmente realizou o impossível. Quando a reunião terminou e todos foram embora, apenas Nathaniel e Kate permaneceram. Você acertou em cheio, disse ele simplesmente. Conseguimos, você me ajudou com metade disso. Eu trouxe comida chinesa e concordei com suas ideias. Você fez o trabalho pesado. Kate guardou o laptop na bolsa, ainda assimilando o fato de que realmente tinha conseguido. Então, disse Nathaniel, e havia algo diferente em sua voz. Você tem planos para hoje à noite? Kate olhou para ele, surpresa. É sexta-feira. Meu plano chique envolve pijama e um documentário sobre pinguins. Pinguins? Eles são fascinantes. Ok, não me julguem. Nathaniel riu. Que tal adiarmos os pinguins por uma noite? Deixe-me levá-lo para jantar. Um jantar de verdade, não comida chinesa no chão do escritório. Kate sentiu um aperto no peito. Nathaniel, isso parece um jantar, interrompeu ele, colocando as mãos nos bolsos, quase nervoso. Porque é exatamente isso. Não é uma reunião de trabalho, não é uma supervisão obrigatória, é apenas um jantar, comigo, se você quiser. Kate deveria ter dito não. Ela sabia disso, acabara de sobreviver a rumores sobre um relacionamento impróprio. Um jantar romântico de verdade só pioraria as coisas. Mas quando ela olhou para Nathaniel, para a esperança vulnerável em seus olhos, ela se viu dizendo, sim, eu realmente gostaria disso. O sorriso que ele deu poderia ter iluminado toda Seattle. 3 horas depois, Kate estava em frente ao espelho no minúsculo banheiro do apartamento, vestindo o único vestido minimamente decente que possuía, um simples vestido verde escuro que comprara em liquidação 2 anos antes. Você está linda, disse Helen da porta. Estou nervoso. Isso é um bom sinal. O que você quer dizer? Significa que você se importa. Helen ajeitou delicadamente uma mecha do cabelo da filha. Quando foi a última vez que você se importou com alguém assim? Kate não tinha resposta para isso. O restaurante era elegante sem ser pretensioso, música suave tocando ao fundo, velas nas mesas. Nathaniel já estava à espera sem gravata, mais relaxado do que Kate jamais o vira. Nossa, disse ele ao vê-la. Você está... Nossa. Kate riu. Muito eloquente. Desculpe, meu cérebro parou de funcionar por um segundo. Ele puxou a cadeira para ela. Verde definitivamente é a sua cor. Eles pediram vinho, comida e conversaram sobre tudo, menos sobre trabalho. Kate contou histórias engraçadas da época da faculdade. Nathaniel compartilhou lembranças embaraçosas de quando assumiu a empresa aos 28 anos. Convoquei uma reunião do conselho pensando que estava sendo um líder forte, disse ele, rindo de si mesmo. Acontece que convoquei no meio da noite porque confundi os fusos horários. Metade deles apareceu de pijama.
Você não fez isso? Sim, eu fiz. Era minha primeira semana. Eles acabaram me perdoando. Kate ria tanto que lágrimas escorriam por suas bochechas. Nathaniel a observava com aquele olhar que lhe dava um nó no estômago. A sobremesa chegou. Eles dividiram uma fatia de bolo de chocolate. E houve um momento garfos se tocando, olhares se encontrando, em que o mundo pareceu parar. Nathaniel inclinou-se ligeiramente para a frente. Kate fez o mesmo. E então o telefone dela tocou. Ignore isso, murmurou Nathaniel. Mas algo no toque do celular fez Kate parar. Era o hospital. Ela reconheceu o número. Sinto muito, disse ela, atendendo o telefone. Olá, Kate Scott? Aqui é do Seattle General. Sua mãe deu entrada na emergência. A senhora precisa vir imediatamente. O mundo de Kate desmoronou. O quê? Ela estava bem quando eu saí. O que aconteceu? Explicaremos quando você chegar. Por favor, venha depressa. Kate levantou-se tão depressa que quase derrubou a cadeira. Preciso ir, minha mãe. O hospital. Nathaniel já estava de pé, jogando dinheiro sobre a mesa. Eu te levo de carro. Eles correram para o estacionamento, entraram no carro dele, e Nathaniel saiu em alta velocidade pelas ruas de Seattle, enquanto Kate tentava não entrar em pânico. Ao chegarem ao hospital, um médico os recebeu com uma expressão séria. Sua mãe precisa de cirurgia, é urgente. O custo estimado é de $80.000. Kate sentiu o chão desaparecer sob seus pés. $80,000. Ela não tinha nem 10% disso. Kate passou a noite inteira no hospital, rabiscando números desesperados em guardanapos de papel enquanto aguardava notícias sobre sua mãe. $80,000. Mesmo com seu novo salário de consultora, ela tinha talvez $15.000 guardados. O seguro cobriria parte disso, mas não tudo. Ela precisava de pelo menos $50.000 em dinheiro vivo. Kate, Nathaniel, tocou-lhe o ombro delicadamente. Ele havia ficado com ela a noite toda. Deixe-me ajudar. Não, Kate, não, Nathaniel. Ela nem sequer olhou para ele. Eu vou resolver isso sozinha. Na manhã seguinte, a cirurgia foi realizada com sucesso graças à cobertura parcial do seguro, mas as contas continuaram chegando. Kate voltou ao trabalho como um zumbi, funcionando no piloto automático. Diana a encontrou na hora do almoço, sentada em um banco do lado de fora do prédio, olhando fixamente para uma calculadora. Você está com uma aparência horrível, disse Diana, sentando-se ao lado dela. Obrigado, você sempre sabe exatamente o que dizer. Quantas horas de sono? 3, talvez 2. Kate jogou a calculadora na bolsa. Não importa quantas vezes eu faça as contas, o resultado é o mesmo. Estou ferrada. Pergunte a Nathaniel. De jeito nenhum. Kate, é evidente que esse homem se preocupa com você. Ele ficou no hospital a noite toda. É exatamente por isso que não posso pedir a ele. Kate finalmente olhou para a amiga. Já estão dizendo que só consegui este emprego por causa dele. Se eu pedir dinheiro agora, isso confirma tudo. Não vou misturar as coisas, Diana. Não vou mesmo. Diana suspirou, mas não insistiu no assunto. O que Kate não sabia era que naquele exato momento, no 42º andar, a assistente de Nathaniel comentava casualmente. E Kate pediu um adiantamento de 6 meses de salário. Eu disse a ela que precisava da sua aprovação primeiro. Nathaniel ficou paralisado no meio da assinatura de um documento. Ela pediu o quê? 6 meses adiantado, $30,000. Nathaniel dispensou o assistente e atendeu o telefone. Após 3 telefonemas discretos, ele sabia de tudo. A cirurgia, os anos de contas médicas não pagas, os empréstimos que Kate havia contraído para cobrir tratamentos anteriores. Ele encarava a tela do computador, observando os números na conta da empresa. Então ele atendeu o telefone novamente. Quero fazer uma transferência pessoal, disse ele ao gerente do banco. In TK, $100,00. Anônimo. 2 dias depois, Kate estava verificando seu saldo bancário online quando ficou paralisada. O quê? $100.000? Do nada. Fonte. Transferência anônima. Mas nada era verdadeiramente anônimo, se você soubesse onde procurar. Kate ligou para o banco,
rastreou a origem através de um código de referência e 15 minutos depois estava a caminho do escritório de Nathaniel. Ela não bateu na porta, simplesmente abriu e entrou. Você não tinha esse direito, Kate praticamente gritou. Nathaniel estava atrás da mesa, claramente esperando aquela reação. Kate? $100.000 Nathaniel. $100.000. Sua mãe precisava de cirurgia e eu ia resolver isso sozinha. Kate bateu a bolsa na mesa. Eu não pedi sua ajuda. Não quero sua caridade. Não é caridade. Então o que é? Porque parece muito que você está tentando me comprar. Nathaniel ficou vermelho. Te comprar? Você realmente acha que eu... Não sei o que pensar. Kate sentiu lágrimas de raiva arderem em seus olhos. Você depositou uma fortuna na minha conta sem pedir, sem avisar. Como você acha que isso me faz sentir? Pensei que você se sentiria aliviado. Sua mãe precisava de cuidados e eu ia cuidar disso. Você não confia em mim para resolver meus próprios problemas? Não se trata de confiança. Trata-se de não querer ver você sofrer quando posso ajudar. Mas eu não pedi sua ajuda. Kate gritava agora, meses de orgulho ferido explodindo. Eu não quero ser um dos seus casos de caridade, Nathaniel. Eu não quero ser a pobre mulher que você resgatou. Você não é um caso. Nathaniel também gritava, dando a volta na mesa. Você nunca foi. Então por que você fez isso? Por que resolver o problema gastando dinheiro sem nem mesmo falar comigo? Porque eu te amo. As palavras explodiram entre eles como uma bomba. Kate ficou completamente imóvel, Nathaniel também parecendo tão chocado quanto ela por ter dito aquilo em voz alta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você o quê? Kate mal conseguiu sussurrar. Nathaniel passou a mão pelos cabelos, claramente tentando manter o controle. Não é caridade quando eu te amo, Kate. Quando acordo pensando em você. Quando passo o dia inteiro procurando qualquer desculpa para te ver. Quando fico no hospital a noite toda, só para ter certeza de que você está bem. Kate sentiu o chão desaparecer sob seus pés pela segunda vez em 3 dias. Vocês não podem. Nós não podemos. Ela gaguejou. Por que não? Porque é complicado. Porque você é meu chefe. Porque as pessoas já estão falando sobre isso. Porque eles temos creta. Porque as pessoas já estão falando sexta. Por que você está com medo? Perguntou Nathaniel gentilmente. Kate finalmente deixou as lágrimas caírem. Não sei como lidar com isso, admitiu ela, com a voz embargada. Não sei como separar a gratidão de... Ela não conseguiu terminar. Ela não conseguiu dizer a palavra. Kate pegou sua bolsa e saiu correndo do escritório, antes que Nathaniel pudesse dizer mais alguma coisa. Ela não voltou no dia seguinte, nem no outro, nem no terceiro. Durante 3 dias inteiros, Kate Scott simplesmente desapareceu. No terceiro dia de ausência de Kate, a Maxwell Industries estava em estado de pânico controlado. Alguém conferiu essa previsão cambial? Perguntou Jennifer durante a reunião matinal, olhando nervosamente para os números na tela. Thomas folheava os papéis freneticamente. Pensei que você tivesse verificado. Achei que David tivesse verificado. David levantou as mãos. Ninguém me disse para verificar nada. Nathaniel observava o caos do outro lado da mesa, com uma dor de cabeça começando a surgir. 3 dias sem Kate, e a empresa estava se desfazendo em câmera lenta. Surgiu um problema crítico com o contrato europeu e ninguém conseguia encontrar uma solução. Eles precisavam dela, mas mais do que isso, ele precisava dela, e não apenas para resolver problemas da empresa. A reunião acabou, disse Nathaniel abruptamente, levantando-se. Resolvam vocês mesmos, tenho algo mais importante para fazer. Ele saiu antes que alguém pudesse protestar. Enquanto isso, no Hospital Geral de Seattle, Kate estava sentada ao lado da cama de sua mãe, descascando lentamente uma laranja. Helen estava se recuperando bem da cirurgia, sentada confortavelmente encostada nos travesseiros, observando a filha com aquele olhar materno que tudo vê. Você vai me contar o que aconteceu ou devo adivinhar? Perguntou Helen finalmente. Não aconteceu nada. Kate, você está descascando essa laranja há 20 minutos. Ela já virou uma papa. Kate olhou para as mãos e viu que sua mãe tinha razão. A laranja estava uma bagunça. Eu estraguei tudo, admitiu ela em voz baixa. Com Nathaniel. Kate ergueu os olhos, surpresa. Como você?
Meu bem, eu sou sua mãe. Eu sei quando você está apaixonado. A verdadeira questão é, você sabe mesmo? Eu não sou. Kate começou, mas as palavras se perderam. Tá bom, talvez eu seja. Um pouco, ou muito. Eu não sei, mãe. É confuso também. Helen pegou a mão da filha, com a papa de laranja e tudo. O que exatamente está causando confusão? Ele me deu $100.000 para salvar minha vida. Que monstro! Mãe, estou falando sério. Ele te deu dinheiro para uma emergência médica e você está agindo como se ele tivesse cometido um crime. Ele não perguntou, simplesmente depositou. E você teria aceitado se ele tivesse pedido? Kate não disse nada. Exatamente, disse Helen gentilmente. Renew your body. Querida, seu orgulho é lindo, é uma das suas melhores qualidades, mas às vezes o orgulho é apenas medo disfarçado. Medo de quê? De não ser suficiente, de dever algo a alguém, de depender de alguém. Helen apertou a mão dela, mas o amor verdadeiro não guarda rancor, não conta quem deve a quem, simplesmente dá. Mas somos de mundos completamente diferentes, disse Kate, com a voz embargada. Ele é um CEO bilionário. Eu estava servindo café há um mês. O amor não vê mundos, Kate. Ele vê pessoas. E o jeito que aquele homem olha para você. Ellen sorriu. Ele vê você de verdade. Kate sentiu lágrimas quentes escorrerem por suas bochechas. E se eu estragar tudo? E se não der certo? E se acontecer? Respondeu Helen. E se for a melhor coisa que já aconteceu para vocês dois? Kate estava prestes a responder quando bateram à porta. Uma enfermeira espiou, parecendo surpresa. Senhorita Scott, alguém veio vê-la. Nathaniel entrou segurando um buquê tão grande que mal conseguia enxergar por cima dele. Margaridas brancas, girassóis, rosas cor-de-rosa. Um jardim inteiro em seus braços. Eu não sabia quais você gostava, disse ele, com a voz abafada pelas flores. Então eu trouxe todas. Apesar de tudo, Kate riu. Helen olhou para os dois e sorriu. Acho que vou tirar um cochilo. Ela fechou os olhos, claramente fingindo dormir, mas deixando espaço para eles. Nathaniel colocou as flores em um vaso improvisado, uma jarra de água que a enfermeira trouxera às pressas, e sentou-se na cadeira ao lado de Kate. Sinto muito, disse ele. Eu também. Você primeiro. Não, você primeiro. Você trouxe flores. É um bom argumento. Nathaniel respirou fundo. Eu não deveria ter depositado o dinheiro sem perguntar. Você tem razão. Foi presunçoso e desrespeitou sua independência. Mas, Kate, se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo, porque ver você sofrer quando eu posso ajudar ele procurou as palavras, é impossível para mim. É impossível. Kate enxugou as lágrimas. Eu fui injusta. Você só estava tentando ajudar e eu reagi de forma agressiva. Eu estava com medo. Com medo de quê? Que tudo isso é bom demais para ser verdade, que um dia vou acordar e perceber que não mereço nada disso. O emprego, o respeito, você. Sua voz falhou. Principalmente você. Nathaniel segurou delicadamente o rosto dela com as duas mãos, fazendo-a olhar em seus olhos. Kate Scott, você é a pessoa mais brilhante, engraçada, teimosa e incrível que eu já conheci. Você resolve problemas em segundos que outros levam semanas para solucionar. Você enfrenta executivos arrogantes sem pestanejar. Você cuida da sua mãe com tanta devoção que me deixa sem palavras. Ele enxugou uma lágrima da bochecha dela com o polegar. Você não apenas merece tudo isso, você conquistou isso. Nathaniel, e eu... Mas ele ainda não tinha terminado. E sobre te amar, isso não tem nada a ver com quem merece o quê. Tem a ver com o jeito que você me faz rir, com o jeito que você me faz pensar, com o jeito que você me faz querer ser melhor. Tem a ver com o fato de que pela primeira vez em anos, eu acordo ansioso pelo dia, só porque posso te ver. O coração de Kate batia tão forte que ela tinha certeza de que ele conseguia ouvi-lo. Estou com muito medo, admitiu ela, de estragar tudo, de não ser suficiente para o seu mundo. Esqueçam o meu mundo, disse ele suavemente. Vamos construir o nosso próprio. E então ali mesmo naquele quarto de hospital, com uma mãe fingindo dormir, num canto cheio de flores, Kate finalmente fez o que deveria ter feito no restaurante. Ela beijou Nathaniel Maxwell. Começou como um beijo suave, hesitante, como um teste, mas depois se aprofundou, tornando-se tudo aquilo que ela vinha reprimindo há semanas.
O medo transformou-se em coragem, a gratidão em afeto, a confusão em certeza absoluta. Quando finalmente se separaram, Kate sorria em meio às lágrimas. Então, disse ela, sobre aquele jantar interrompido. Vamos remarcar quantas vezes forem necessárias para concluirmos o processo. Parece um bom plano. Helen tossiu ruidosamente sem abrir os olhos. Se vocês dois já se reconciliaram, Kate, você tem trabalho te esperando. E Nathaniel, obrigada pelas flores, são lindas. As duas riram, e pela primeira vez em dias, Kate sentiu-se leve novamente. No dia seguinte, Kate voltou ao trabalho. Ela foi recebida com um abraço de Jennifer, um cumprimento de mão de Thomas e até mesmo um aceno formal de David. Mas Richard estava estranhamente quieto, observando a distância com um sorriso que fez o estômago de Kate se contrair. Ela não sabia que naquele exato momento ele estava dando os retoques finais em seu plano, documentos falsos prontos para acusá-la de uso de informação privilegiada. A tempestade estava apenas começando. Na manhã seguinte, Kate entrou na sala de conferências sorrindo, ainda sentindo o calor do beijo de Nathaniel. A felicidade dela durou exatamente 12 segundos. Richard estava sentado na cabeceira da mesa ao lado de 3 membros do conselho que ela nunca havia conhecido pessoalmente. Suas expressões eram sérias, até mesmo graves. Kate Scott, disse um deles formalmente, por favor, sente-se. O sorriso de Kate desapareceu. O que está acontecendo? Richards deslizou uma pasta grossa pela mesa. Kate abriu a caixa com as mãos trêmulas, registros de transações financeiras, e-mails, documentos com sua assinatura. Você está sendo acusado de uso de informação privilegiada, disse o membro do conselho, de usar informações confidenciais para obter ganhos pessoais. Kate sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Isso é ridículo, eu nunca. Os documentos falam por si, interrompeu Richard, mal disfarçando sua satisfação. Você teve acesso a informações confidenciais sobre a fusão e as usou para fazer investimentos pessoais que lhe renderam $50 mil. Eu não tenho $50 mil, mal tenho 5. Não mais. Você transferiu o dinheiro para uma conta offshore nas Ilhas Caimã. Richard apontou para um dos documentos. Está tudo aqui. Data, hora, valor. Kate olhou fixamente para os papéis com o pânico subindo pela garganta. Pareciam reais, a assinatura dela, o nome dela. Isso é falso, disse ela com a voz trêmula. Alguém falsificou esses documentos. Essa é uma acusação grave, disse o membro do conselho. Até que concluamos uma investigação completa, você está suspenso de todas as suas funções com efeito imediato. Você não pode. Nós podemos e estamos fazendo isso. Entregue seu crachá e saia do prédio. Kate olhou ao redor da sala. Jennifer desviou o olhar. Thomas encarou as próprias mãos. Apenas Diana, que acabara de entrar com o café, olhou para ela, com os olhos arregalados de horror e compaixão. Onde está Nathaniel? Perguntou Kate. Em uma reunião fora do escritório, disse Richard muito rapidamente. Ele será informado. Kate percebeu então. Richard havia planejado tudo para o exato momento em que Nathaniel estaria ausente. Mas não havia nada que ela pudesse fazer. Com as pernas trêmulas, Kate entregou seu distintivo e saiu. 3 horas depois, a notícia estava em todos os sites de notícias financeiras. Consultora da Maxwell Industries acusada de uso de informação privilegiada de garçonete à criminosa corporativa. A verdadeira história por trás da ascensão meteórica de Kate C. Scott. Kate desligou o computador incapaz de ler mais alguma coisa. O telefone dela não parava de vibrar. Havia repórteres à porta do apartamento dela. Sua reputação estava sendo destruída em tempo real. Nathaniel ligou 17 vezes. Ela não respondeu nenhuma vez. O que ela poderia dizer? Que era inocente, mas tudo indicava que era culpada. 2 dias que pareceram semanas. Kate mal saiu da cama. Ellen tentou animá-la, mas até mesmo sua mãe parecia preocupada. Então, na manhã do 3º dia, Nathaniel apareceu à porta dela. Você não está atendendo minhas ligações, disse ele sem rodeios. Não havia nada a dizer. Bem, eu tenho algo a dizer. Nathaniel entrou e colocou uma pasta sobre a mesa da cozinha. Richard falsificou os documentos. Kate ergueu o olhar.
Um lampejo de esperança brilhou em seus olhos. O quê? Contratei o melhor detetive particular de Seattle. Levou 2 dias, mas ele encontrou tudo. Nathaniel abriu a pasta. Richard usou um software de falsificação para falsificar sua assinatura. As contas offshore não existem. Os registros de transações foram completamente inventados. Como ele conseguiu fazer tudo parecer tão real? Porque ele já fez isso antes. Nathaniel tirou mais papéis. 3 vezes nos últimos 5 anos, sempre com funcionários talentosos que ameaçavam sua posição. 2 saíram discretamente. 1 processou, mas perdeu, porque não tinha provas. Mas agora você tem provas. Agora sim, Nathaniel sorriu sombriamente. E o conselho verá tudo hoje. Vista-se bem. Você vai querer ver a cara dele quando eu o derrubar. 4 horas depois, Kate estava de volta àquela mesma sala de conferências, mas desta vez todo o conselho estava presente. 12 pessoas, incluindo William Foster, o presidente. Richard estava sentado por perto, parecendo confiante demais para alguém prestes a ser desmascarado. Obrigado por terem vindo, começou Nathaniel. Convoquei esta reunião para corrigir uma terrível injustiça. Ele passou os 20 minutos seguintes apresentando todas as provas, os documentos falsificados, o software de falsificação encontrado no computador pessoal de Richard, o histórico de 3 ex-funcionários que ele havia sabotado da mesma maneira. A cor foi desaparecendo lentamente do rosto de Richard. Isto é, você não pode provar, ele gaguejou. Eu já fiz isso. Nathaniel largou o relatório final sobre a mesa. E tem mais. Você usou fundos da empresa para pagar pelo software de falsificação. Tecnicamente, isso é peculato. O silêncio tomou conta da sala. William Foster levantou-se lentamente. Richard Ster, você está demitido com efeito imediato e cooperaremos de bom grado com as autoridades em qualquer investigação criminal. Richards empalideceu. Você não pode fazer isso. Eu trabalho aqui há 15 anos. E usou esses 15 anos para sabotar pessoas boas. William se virou para Kate. Sr. Scott, em nome de toda a diretoria, apresento nossas mais sinceras desculpas. Seu nome será totalmente limpo e uma declaração pública será divulgada hoje. Kate assentiu com a cabeça, ainda tentando assimilar tudo. Richard foi escoltado para fora pela segurança. Quando a porta se fechou, William se virou para Kate novamente. Só mais uma coisa. Precisamos de um novo diretor financeiro. E francamente, depois de tudo que você passou, não consigo pensar em ninguém mais qualificado. Kate piscou. Você está me oferecendo o cargo de diretor financeiro. Salário integral, ações da empresa e nosso total respeito. Era tudo que Kate sempre sonhara. Diretora financeira de uma empresa bilionária aos 27 anos, com segurança financeira para a vida toda. Ela olhou para Nathaniel, que sorriu orgulhosamente. Então Kate fez algo que ninguém na sala esperava. Agradeço muito, disse ela calmamente, mas preciso recusar. O silêncio retornou desta vez, fruto de puro choque. Recusar? Repetiu William. Por quê? Porque percebi algo nessas últimas semanas. Não quero passar os próximos 20 anos em salas de reunião discutindo orçamentos. Quero fazer a diferença de outra forma. Kate respirou fundo. Me candidatei para um mestrado em Economia Internacional em Stanford e fui aceito com uma bolsa integral. Jennifer soltou um gritinho. Thomas deixou cair a caneta. Nathaniel não se mexeu em nenhum momento. Sua expressão era indecifrável. Começo em 2 meses, continuou Kate. Então, se a vaga de diretora financeira ainda estiver disponível quando eu terminar minha graduação daqui a 2 anos, adoraria reconsiderar, mas por enquanto preciso crescer, aprender e me tornar a melhor versão de mim mesma. William a observou por um longo momento, depois sorriu. Você é uma jovem extraordinária, Kate Scott. A oferta estará à sua espera quando você voltar. A reunião terminou. As pessoas foram embora. Kate permaneceu onde estava, esperando que Nathaniel falasse. Ele finalmente olhou para ela. Stanford, disse ele em voz baixa. Stanford. Durante 2 anos. Sim. Nathaniel sentiu lentamente. Então, ele disse, e Kate percebeu a dor que ele tentava esconder. Acho que temos muito o que conversar. Os 2 meses seguintes passaram rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo.
Kate passava os dias treinando seu substituto, um jovem analista chamado Peter, que tinha metade da sua confiança e o dobro da sua ansiedade, e aproveitava cada momento livre que podia com Nathaniel. Eles estavam namorando oficialmente agora, embora discretamente, jantares em pequenos restaurantes longe do centro da cidade, passeios no parque aos domingos, noites de cinema no apartamento dela, enquanto Helen fingia não estar assistindo da cozinha. Você sabia que minha mãe não piscou nos últimos 10 minutos? Kate sussurrou certa noite durante um filme. Nathaniel lançou um olhar casual. Helen estava parada na porta da cozinha, segurando uma xícara de chá, com os olhos fixos neles. Olá, Helen, ele acenou com a mão. Só queria saber se você quer mais pipoca, disse ela um pouco rápido demais antes de desaparecer. Kate enterrou o rosto nas mãos, rindo. Eu acho isso fofo, que vergonha. Nathaniel a puxou para mais perto. Ela te ama. Ela só quer ter certeza de que eu sou bom o suficiente para você. E você? Nem perto disso, mas passarei o resto da minha vida tentando chegar lá. Conversas desse tipo tornaram-se comuns, planos para o futuro, promessas sussurradas, mas sempre com a sombra de Stanford pairando sobre elas. 2 anos é muito tempo, disse Kate, certa noite deitada no sofá com a cabeça no colo de Nathaniel. É, mas não é, disse ele, brincando com o cabelo dela. Vou te visitar todo mês. Você virá para casa nas festas de fim de ano. Faremos videochamadas. Relacionamentos à distância são difíceis. Eles são, mas você vale cada quilômetro. No último dia de Kate na Maxwell Industries, ela entrou e encontrou o andar inteiro decorado com balões e uma enorme faixa com os dizeres: Boa sorte em Stanford, Kate. Surpresa! Gritou Diana, lançando confetes. Kate ficou boquiaberta. Havia pelo menos 50 pessoas lá, inclusive gente de outros departamentos que ela mal conhecia. Jennifer apareceu com um bolo de chocolate gigante. Sabemos que você adora chocolate, então fizemos um bolo grande o suficiente para alimentar um pequeno exército. Vocês são todos incríveis, disse Kate, com a voz embargada. Thomas entregou-lhe um envelope. De todos nós, por livros ou pizza, você decide. Kate abriu. Era um cartão presente de uma livraria no valor de $500, assinado por praticamente todos os presentes no andar. Vou chorar e estragar minha maquiagem, brincou Kate, enxugando os olhos. Nathaniel subiu em uma cadeira para chamar a atenção de todos. Posso dizer algumas palavras? O quarto ficou em silêncio. Kate Scott entrou neste prédio há 6 meses servindo café por $11 a hora. Ela sai daqui tendo recebido uma oferta para o cargo de diretora financeira. Ele olhou diretamente para ela. Ela nos ensinou que títulos não definem valor, que a inteligência pode vir de lugares inesperados e que às vezes a pessoa mais capaz da sala é invisível, porque ninguém está realmente prestando atenção. As pessoas aplaudiram. Kate sentiu lágrimas quentes escorrerem por suas bochechas. Minha vez, disse ela quando a sala se acalmou. Você me ensinou que conquistar respeito não é algo com que se nasce, é algo que se constrói todos os dias, e que família não é só sangue, às vezes é um grupo de pessoas que acreditam em você mesmo quando você não acredita em si mesmo. Mais aplausos, mais lágrimas. Diana a abraçou com tanta força que Kate mal conseguia respirar. Quando a festa finalmente terminou e todos foram para casa, apenas Nathaniel permaneceu. Pronto? Perguntou ele gentilmente. Para Stanford ou para dizer adeus? Ambos. Kate olhou em volta do escritório que fora seu por tão pouco tempo, mas que significara tanto. Vamos. Nathaniel a levou de carro até o aeroporto. A despedida no terminal foi de partir o coração. 2 meses até eu te ver de novo, disse Kate, agarrando-se a ele. 58 dias, mas quem está contando? Nathaniel tentou sorrir. Eu te amo. Te amo mais. Impossível. Um último beijo, um último abraço. Então Kate passou pela segurança, olhando para trás até que Nathaniel sumisse de vista. 6 meses passaram voando em meio a aulas, trabalhos e videochamadas diárias. Kate se destacou em Stanford, exatamente como todos previam. Nathaniel vinha todos os meses, sem falta,
fins de semana em Palo Alto, caminhadas pelo campus, jantares em cafés estudantis onde ele era, sem dúvida, o homem mais bem vestido do local. Você realmente se destaca aqui. Kate riu certa noite, ao vê-lo de terno Armani cercado por estudantes de moletom. Ótimo, assim todos saberão que você já tem dona. O relacionamento deles não só sobreviveu à distância, como prosperou. E então chegou o dia da formatura. Kate foi escolhida como oradora da turma. Helen e Diana estavam na plateia de 2.000 pessoas. E escondido lá no fundo, usando óculos de sol ridículos numa tentativa de ser discreto, estava Nathaniel. Há 6 meses, começou Kate seu discurso, eu servia café e era invisível. Hoje estou aqui porque uma frase mudou tudo. Você já tentou aplicar o artigo 47B? 30 segundos de coragem que transformaram toda a minha vida. A plateia permaneceu em completo silêncio. Todos aqui têm sua própria sentença à espera, aquele momento de coragem que mudará tudo. Meu conselho, não espere pela permissão perfeita, não espere se sentir pronto, simplesmente diga a frase, arrisque-se, acredite que você merece estar ali. Aplausos estrondosos. Kate terminou, desceu do palco e estava voltando para o seu lugar quando ouviu seu nome no microfone. Ela se virou. Nathaniel Maxwell estava no palco. Desculpe interromper, disse ele com um sorriso nervoso, mas também tem uma frase que mudará tudo. Kate ficou paralisada. Nathaniel desceu do palco, caminhou em direção a ela e, diante de 2.000 pessoas, ajoelhou-se. O estádio explodiu em aplausos. Kate Scott, disse Nathaniel tirando uma pequena caixa do bolso, você mudou minha vida de maneiras que eu nem imaginava serem possíveis. Você me fez rir, você me fez pensar, você me fez querer ser melhor. Então aqui está a minha pergunta. Você quer casar comigo? Kate nem conseguia falar, ela apenas assentia freneticamente, rindo e chorando ao mesmo tempo. Preciso de palavras, meu bem. Sim, ela gritou. Sim, sim, 1000 vezes sim. Todo o estádio aplaudiu de pé. Nathaniel colocou o anel, simples, elegante, perfeito. E a beijou enquanto 2.000 desconhecidos comemoravam. 1 ano depois, casaram-se numa cerimônia íntima, mas elegante. Helena chorou. Diana era uma das damas de honra. Até mesmo Jennifer, Thomas e o resto da equipe da Maxwell Industries apareceram. Mas o momento mais especial não foi o casamento. Isso aconteceu 3 meses depois, na inauguração da Fundação Kate Maxwell. Kate e Nathaniel transformaram a antiga cafeteria corporativa em um centro de treinamento para trabalhadores que queriam estudar, mas não tinham condições financeiras, bolsas de estudo, mentoria, apoio real. E Kate contratou Diana como diretora de operações. Na cerimônia de abertura, Kate estava servindo café simbolicamente, um retorno às suas raízes, quando uma jovem se aproximou. Com licença, disse a moça timidamente. Sou nova aqui como garçonete e só queria perguntar. Como você chegou até aqui, de garçonete a tudo isso? Kate sorriu, lembrando-se de 6 meses atrás, quando ela era aquela garota. Eu disse uma frase que mudou tudo, ela respondeu gentilmente. Uma frase que exigiu 30 segundos de coragem. E você também pode. Nathaniel apareceu atrás dela, envolvendo-a pela cintura com os braços, e juntos olharam para o centro de treinamento cheio de pessoas que estavam exatamente onde Kate estivera um dia, invisíveis, mas não por muito tempo. Sabe o que eu aprendi? Disse Kate, aconchegando-se nos braços de Nathaniel. O quê? Às vezes, tudo o que é preciso são 30 segundos de coragem e alguém disposto a ouvir. Nathaniel beijou os cabelos dela. E um pouco de café derramado para começar com o pé direito. Kate riu. Isso também ajuda. O que você achou da história de Kate e Nathaniel? Deixe sua opinião nos comentários. Dê uma nota para esta história de 0 a 10. Que nota você daria? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma novidade. E confira mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.